Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Jever aqui, esse é o seu, nosso JC Games Clássicos, dando continuidade à nossa série aí sobre instalação de apps no Batocera 38, né? Eu vou estar começando a gravar a tela do meu computador em 5, 4, 3, 2, 1, está gravando. Eu tenho dois aplicativos já instalados, né? Eu tenho aqui o Firefox, né, que é o seu navegador padrão, beleza? E além do Firefox, a gente tem o Genymotion aqui, que é o nosso querido Android, beleza? Esses dois aplicativos foram instalados no começo da série, deu um pouquinho mais de trabalho. Aí no demais vai ser aplicativos um pouquinho mais fácil de instalar, aí então a gente vai estar estendendo a série aqui, puxado para o lado mais fácil, beleza? Já que está aberto aqui, para quem ainda não viu aqui o Android instalado, o nosso Genymotion, né? Aqui a gente tem a Play Store, a gente tem alguns jogos, tem algumas coisas que a gente já instalou, né? Ele não vem por padrão instalado a Play Store, a gente acabou instalando, né? Enfim, é bem fácil de fazer, bem fácil de instalar, né? Eu vou inicializar aqui um joguinho de xadrez, por exemplo, só para vocês terem noção Ó, ele inicializou virado. Se eu clicar aqui, ele vai deixar para mim o jogo já em tela plana. Aí se eu maximizar aqui, ó, então o jogo já fica em full screen para mim, tá? Vou dar um play aqui, vou jogar aqui só para vocês verem a velocidade do Android. Perdi meu peão, o cavalo foi devagar. Enfim, galera, aqui já dá para você ter noção de como é que tá a velocidade do Android, certo? Sem mais, vou estar fechando aqui. Duas coisas que eu gostaria de estar fazendo aqui hoje. A primeira delas é colocar o ícone, né? É colocar aqui colocar uma capinha para esses joguinhos, né? Colocar aqui o emblema do Firefox, o emblema do Genymotion, ou se não do Android aqui, beleza? Gostaria de estar fazendo uma instalação que hoje é bem rápido, hoje vai ser uma instalação bem simples, bem importante também, né? É o QBitTorrent. Você tendo o QBitTorrent e tendo o Firefox, você, né, basicamente você monta aí o teu console do jeito que você quiser, né? Então, sem mais, vamos abrir aqui o Firefox para começar, fazer por aqui mesmo. Firefox aberto, eu vou digitar aqui QBitTorrent. Beleza? O primeiro link que apareceu, também vou estar deixando na descrição aqui, você vai clicar nele, certo? Aqui tem o QBitTorrent, beleza? Vou até copiar essa imagem aqui, que é uma imagem que eu acho bonita, vou salvar a imagem como. Na aba de downloads está como web.p. Depois eu vou usar essa imagem, então estou aproveitando de fazer isso. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Baixar construções returnas, baixar QBitTorrent para Linux. Eu posso clicar aqui, ó, né, onde que tem o pinguinzinho aqui, eu posso clicar. Tá? E aqui eu posso baixar essa versão aqui, ó. QBitTorrent app imagem, ou essa com tradução. Acho que vai dar na mesma, né? Os megabytes é a mesma coisa. A versão é 4.6.3, então eu vou clicar para fazer o download, beleza? Download já inicializou, né? Eu posso fechar aqui. Posso fechar aqui. Agora eu vou entrar na minha pasta de downloads, no caso essa aqui, beleza? Então o QBitTorrent já está aqui, tá? Por falar nisso, eu vou voltar aqui um pouquinho porque eu tenho uma novidade para vocês, tá? Eu estava tentando instalar o GIMP no Batocera já tem um ano mais ou menos. Hoje eu tive êxito aí, tá instaladinho só para vocês verem como é que tá ficando. E esse vai entrar na série também, beleza? Esse aqui é um que eu vou estar trazendo para a série posteriormente aí, certo? Vai estar entrando na nossa lista aqui de aplicativos, tá bom? Então, voltando ao que eu estava falando, QBitTorrent App Imagem está aqui, eu vou recortar ele daqui, vou em Runs, vou em Apps, vou criar uma pasta chamada
BitTorrent, que BitTorrent, certo? Tá como a BitTorrent, né? Nossa, hoje eu tô uma benção no teclado. Que BitTorrent, beleza. E vou colar ele aqui dentro, tá certo? Depois disso aí, o que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui, por exemplo, pode ser o do Firefox mesmo, né? Copiar a imagem, na verdade, né? Copiar ela aqui. Vou colar aqui dentro, beleza? A primeira coisa que eu vou fazer é mudar o nome dela, porque aqui ela tá Firefox Developer, mas o nome real dela é esse aqui, ó. Firefox.desktop, tá certo? Então você vai apertar F4 e vai modificar esse nome aqui. Vai dar um MV, clica F que ele já vai completar, clica F, dá um tab que ele já vai completar para você. Vai colocar o nome BitTorrent, beleza? Ponto desktop. Vai dar um ls para ver se o nome mudou. Ó, já mudou para BitTorrent.desktop, beleza? Vou sair, né? O que eu vou fazer? Eu vou clicar em cima desse executável aqui, clicar em cima dele, vou em copiar o caminho, tá? Vou abrir aqui o Firefox, não executei, eu abri, tá? E aqui onde está exec, eu vou dar um Ctrl V, tá certo? E aqui onde tem essa última barra, eu vou dar um ponto barra, para Ctrl Z, então eu vou dar um ponto barra, beleza? E aqui onde está Firefox, que está o ícone, né? Firefox.png eu vou apagar, que eu tenho que baixar um ícone ainda. E aqui onde está Firefox Developer Edition, eu vou mudar o nome, eu vou colocar aqui, ó, que BitTorrent, beleza? Vou voltar lá. Agora eu vou criar uma pasta aqui chamada icon, tá? Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso abrir o Firefox e vou ter que baixar um ícone para colocar no meu BitTorrent, beleza? Então vou colocar aqui, ó, ícone oficial que BitTorrent. Nossa, mas eu tô muito afiado no teclado, eu já tô virado numa. Então eu vou aqui em imagens. Ó, essa primeira imagem aqui eu acho que já vai servir, tá? Aí clico com o botão direito, salvar imagem como, ela tá como PNG mesmo, né? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar ela em Share, Rooms, Apps, BitTorrent e Icon, e salvo ela ali, ok? Posso fechar aqui o Firefox de novo, posso clicar na setinha para voltar, abro a pasta Icon e posso renomear ela. Eu podia ter renomeado lá, né? Mas enfim, que BitTorrent, show? E PNG, deixa eu ver se é PNG mesmo. Se eu der 2 cliques nela, ela vai abrir para mim com o GIMP, beleza? Aí se eu quiser redimensionar a imagem, geralmente é 512 por 512 que eu uso aqui, tá? Mas se eu quiser redimensionar, o GIMP tá aqui, ó. Opa. Deixa eu ver aqui. Unlock. 512 por 512. Só para ver como é que ela vai ficar. Vou redimensionar. Será que ficou muito pequena? Arquivo. Exportar como BitTorrent PNG. Qualquer coisa a gente redimensiona de novo se ficar muito pequena. E vou exportar. Vou substituir. Export. Beleza. Aqui eu posso sair. Descartar alterações.
Aí eu posso fazer o seguinte, copiar o caminho dela, subir uma vez e abrir aquele documento de novo. Aqui onde que estava o ícone, vou dar um Ctrl V, Ctrl S, já está aqui, ó, KBTorrent, certo? Agora eu vou pegar ele, vou recortar daqui e vou jogar na pasta apps, beleza? Então aqui eu já tenho o meu executável do KBTorrent, tá? Eu só vou dar uma olhada aqui, porque se eu tiver aqui Ctrl H, não reparem a bagunça. Se eu tiver KBTorrent aqui, não tem. Ele vai abrir com algumas coisas que eu já estava baixando. Então, como eu não tenho, Ctrl H de novo para sumir. Vou voltar onde eu estava, né? E vou tentar executar ele. 2 cliques, executar. Entrada inválida no desktop, tá? Por que está inválida essa entrada? Isso é importante. Porque com certeza eu não dei permissão para esse arquivo que eu baixei lá, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar o F4, escrever chmod mais x, né? E vou clicar em Q e vou dar um Enter, beleza? Tá? Agora eu vou tentar voltar lá e executar de novo. Beleza, já subiu, o aplicativo está instalado, tá? Você pode concordar aqui com as coisinhas. Tem alguma coisa que eu já estava baixando aqui, vou remover, porque eu tinha uma outra versão baixada, né? Aí se eu quiser adicionar um arquivo qualquer aqui, eu posso adicionar um arquivo torrent, né? Posso ir onde ele está, ou eu simplesmente posso fazer o seguinte, eu posso ver onde eu tenho meus arquivos torrent. Tá em documentos, arquivo torrent, ó, aqui por exemplo, não, isso aqui é muita coisa, vou ter que zipar, quer ver? Aqui por exemplo, torrent Batucera, por exemplo, se eu quiser meus Batuceras aqui, né, pegar alguma imagem de Batucera, o que que eu faço? Aqui eu vou dar 2 cliques, linha de comando personalizada, vou navegar, né? Aí eu vou lá onde que está aquele meu executável, está em Share, Runs, Apps, KBTorrent.desktop. Vou dar OK, beleza? Já escreveu aqui, já escreveu aqui. Vou definir o aplicativo selecionado como padrão, para toda vez que eu clicar no KBTorrent ele abrir para mim já no KBTorrent. Qualquer arquivo torrent que eu clicar ele já vai abrir para mim no KBTorrent, beleza? Vou dar um OK, eu vou aguardar. Já abriu. Né? Aqui é tudo imagem Batucera, tudo. Vou dar 2 cliques aqui para ver, ó. Opa. Ó, Batucera 5.22. Olha isso aqui, ó. Batucera 5.1. Olha isso aqui, ó. Batucera 5.2. Ó. Batucera 5.3. Batucera 5.13, ou seja, tem muita coisa aqui, né? Aí você escolhe qual, vamos supor, qual versão você vai fazer. Eu vou fazer aqui da 5.2, né? Acho que é isso. Vou clicar em OK. Se tiver disponível, né, ó, já está disponível, já está fazendo o downloadzinho, tá? Lembrando que esse arquivo torrent está no meu computador ali, né? Então, estou baixando de lá para cá, só para poder fazer um teste com vocês aqui, né? Vou minimizar isso aqui, né? Vou voltar, eu tenho mais alguma coisa. Isso daqui, ó, se tiver, ó, cliquei no torrent. Ó, aqui é um torrent de 3.23 GB, né? Se tiver funcionando o seu torrent, aqui o teu, ó, já abriu aqui também, ó, né? Só não sei se esse está funcionando, mas ele já vai abrir no teu torrent e vai estar normal, né? Aqui eu acho que eu setei na pasta downloads, esse daqui eu não vou querer fazer download, vou remover daqui. Eu não vi nem onde que eu fiz o download disso aqui, desse Batucera, mas eu acho que por padrão, se caso você às vezes não fizer, né, o download, por padrão ele vai estar aqui, ó. System
System Downloads, Batocera, renomear. Ah não, isso aqui é um Recalbox na verdade, ó. Recalbox 5.2, tá certo? Então sem mais eu acho que é isso, né? Que é um pack de ROMs que eu baixei mais cedo, né? Umas ROMs de MAME. Enfim, agora o que tá faltando é só colocar as... Deixa eu ir lá pra frente, fechar a janela aqui. Agora eu vou atualizar a lista de jogos. Ó, que BitTorrent já apareceu para mim aqui, beleza? Simples, bem simples de se fazer, né? Esse aqui foi fácil, bem fácil de fazer também, inclusive eu automatizei para fazer a instalação do Firefox, né? Deixei para vocês na descrição. A gente tem as opções do Flatpak, mas o Firefox do Flatpak, eu não consigo fazer download de nada, nem o QBitTorrent também eu não consigo baixar nada pelo QBitTorrent do Flatpak, por isso a gente está adaptando aqui, buscando coisas de fora, beleza? Genymotion não tem nem o que falar, você pode instalar aí teu WhatsApp, eu já estou usando meu WhatsApp aqui também. E o QBitTorrent eu não sei se ele vai funcionar porque já tem uma instância dele aberta, mas tá aí, ó, tá funcionando, né, normalmente. Aqui se eu quiser colocar os links eu posso colar meus links aqui, como eu não tenho, né? Ou se eu quiser abrir um outro arquivo, adicionar um arquivo torrent, vou navegar até onde estão meus torrents, por exemplo, né? User data, cadê? USR, não, tá em user data, systems, só que, deixa eu ver, Ctrl H, só que aqui ele não vai estar mostrando para mim os arquivos, eu deixei eles, deixa eu ver uma coisa, eu deixei meus arquivos lá, quer ver como é que eles estão? Eles não estão aparecendo, ó. Ah não, estão aparecendo sim. Deixa eu ver aqui, torrent. Então para você setar por lá, a única coisa que não pode estar é dentro de uma pasta com ponto, certo? Ele tem que estar com uma pasta que não tenha ponto, igual isso aqui, por exemplo. Vou pegar um qualquer aqui, torrent, vamos supor isso aqui, vou copiar daqui e vou jogar ele aqui em share, por exemplo, ó, e vou colar aqui, certo? Então se eu for aqui em share, se eu voltar uma aqui, ó, já tá aqui, ó, né? Ele não pode estar dentro de uma pasta com ponto, né? Porque ele não vai procurar, né? Enfim, se eu clicar aqui, ele já vai perguntar se eu quero fazer download de alguma coisa, né? Lembrando que isso aqui tá tudo no meu computador, tá? Não tô pirateando nada, é coisa minha que eu tenho, só tô dando um exemplo aqui, tá bom? Deixa eu ver o que é isso aqui, 1.4 GB, se não me engano é MAME, posso clicar em OK aqui, ó, né? Opa! Posso clicar aqui em OK, né? Aqui eu já posso direcionar direto para a pasta que eu quero fazer download, no caso, que seria a pasta userdata ROMs MAME, né? Userdata ROMs MAME, tá? E posso escolher essa pasta e clicar em OK, tá bom? Aí se tiver funcionando o download, se o meu servidor estiver ligado lá, já começou a baixar também. Então, sem mais é isso. Enquanto baixa aqui, eu vou fazer uma outra coisa, né? Enquanto ele está baixando aí, vou atualizar. Eu vou colocar as imagens aqui agora, tá bom? Vou ver se eu consigo colocar as imagens sem reinicializar o computador. Eu não quero passar de 25 minutos esse vídeo, vou tentar correr aqui, tá bom? Tô bem rápido hoje, talvez eu atropele algumas palavras. Firefox, QBitTorrent e Genymotion, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou escrever o seguinte aqui, ó. Aqui embaixo de tudo, eu vou escrever uma tag, né? Tá. Eu vou abrir duas tags. E nas tags eu vou escrever o seguinte: image, beleza? Não é imagem não, tá? É image mesmo. Image, tá? Se eu quisesse colocar vídeo, seria vídeo, tá? Vou recortar daqui,
tá? Embaixo aqui do Firefox Name, vou dar um espaço, vou dar um Ctrl V, tá? Agora o que eu vou fazer, para não precisar daquele espaço, vou copiar até aqui, vou dar um Ctrl C, vou aqui embaixo do Genymotion de novo, Ctrl V, tá? E aqui embaixo do QBTorrent, Ctrl V, tá? Aí o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou colocar /, icons, tá? E barra. Aqui mesma coisa, eu podia ter feito isso antes, né? /, icons e barra, de novo. Aqui é onde que vai ser os ícones, tá? Aqui também, /, icons e barra de novo, tá? Aqui o Firefox, o nome vai ser firefox.png, tá? Aqui no Genymotion vai ser genymotion.png também, tá? O nome da imagem que vai ficar lá na frente, tá? E aqui em QBitTorrent, eu odeio escrever isso aqui. Copiar. Alt Insert, né? .png, tá? Aqui eu posso dar um Ctrl S. Vamos esperar em Deus que ele esteja salvando, porque às vezes você edita esse documento aqui e ele não salva, tá? Vamos ver. Bom, aparentemente salvou. Agora o que eu preciso ter? Dentro dessa pasta icons, eu preciso ter um genymotion.png que já está aqui, um firefox.png que também já está aqui, e eu preciso ter um QBitTorrent.png, certo? Esse QBitTorrent.png eu vou ter ele aqui dentro, ó, né? Então eu vou copiar ele aqui, vou subir e vou colar dentro dessa pasta icons, tá? Que está dentro da pasta apps, que está dentro da pasta RUM e que está dentro da pasta userdata, tá bom? Vou fechar aqui. Vou atualizar a lista de jogos. Ó, deu certo aqui, tá? Só o QBitTorrent e não deu certo. Por que que não deu certo? Não deu certo porque com certeza eu escrevi o nome errado, né? Então vou em ícone, para ser mais plausível vou fazer de conta que eu vou renomear e vou copiar esse nome aqui, tá bom? Aí vou abrir esse game list aqui e vou colar esse nome aqui, ó. Alguma coisa eu tinha errado aí. Vamos ver só, vou QBitTorrent.png, sair, vamos ver. QBitTorrent.png, aparentemente deu certo aqui, né? Ó, já apareceu o desktop. Eu acho muito bonitinho esse símbolo do Android. Se eu quiser mudar de cor com o GIMP, eu consigo mudar isso aí, tá? Ó, esse é o logo do Android, né? Aí tem o logo também do Firefox. Aí eu vou atualizar a lista de jogos novamente. Tá aí. A logo do QBitTorrent tá pronto para você também. Caso queira colocar vídeo, basta você colocar os seus vídeos numa pasta chamada vídeo, tá? Aí embaixo daquele image que você escreveu lá, você vai escrever vídeo, tá? E vai colocar o nome dela, /, pasta vídeos, né? Pode ser, ou movies, você que sabe. E o nome do teu vídeo lá, .mp4. Eu aconselho mp4, tá bom? Mais uma vez, deixa eu ver se não deu nenhuma interferência aqui. Tá aí. Já foi baixado aqui o meu Batucera, né? Já foi baixado o meu Batucerinha aqui. Vou sair. Né? Não tem mais necessidade. Deixa eu ver se não deu interferência aqui no meu Genymotion. Ó, tá no limite. Eu queria 25 no máximo, aí já tá em 24.46. Ó, já tá ficando mais bonito o sistema. Não deu interferência, né? Porque já subiu o Android aqui. Então é sinal que
que deu tudo certo, né? Beleza. Se quiser... Ó, ele vai fazer um barulhinho. Apesar... Ele tá carregando ainda. Eu posso já estar mexendo. Porém, ele ainda vai estar carregando. Opa. Ó, esse barulho que ele fez quer dizer que já carregou o Android. Então eu posso estar usando. Se eu quiser... Ó, eu tenho que ganhar esse nível a primeira vez para poder desbloquear os demais, tá bom? Mas vai ficar para uma outra hora aí, tá? Aí o Firefox. Tem muita coisa legal para trazer para vocês aí, viu, galera? Muita coisa legal mesmo, tá? Sistema de download de jogos automáticos, vários outros apps, ainda tem o Balena Etcher, tem o Visual Studio Code para trazer. Agora tem o GIMP também que entrou na lista, né? Tem o PiaZip, né, para extrair arquivos zipados. Igual tem a pasta MAME aqui. Eu tenho esse RUM7 e tenho que... Aí ele não vai abrir, né, porque tem bastante RUMs aí dentro, né? Se eu conseguisse abrir isso aí, vou ter que sair, quer ver? Se eu conseguisse deszipar, você vê a falta que faz você ter o PiaZip aqui para fazer a extração das suas coisas, né? Deixa eu ver qual que é a extensão que ele veio. RUM7 MAME, tá .zip, cara. .zip, deixa eu fazer um teste. Se tá .zip, será que é um zip? Um zip, o nome é Arcade Mame. Putz, que benção, ó. Ó, aprendeu mais um comandinho, tá? O comando unzip, ele serve para fazer a extração de arquivo zip, tá bom? Ó, tá extraindo ainda. Aqui ele tá mostrando a quantidade de joguinhos que tem, tá? Mais uma vez, esses jogos estão no meu computador, eu tô passando para cá, beleza? Não é pirataria, não. Ó, no total, 376 games. Vamos ver se apareceu lá? Fechar a janela. MAME. Ajuste de jogos. É para estar aqui. Isso aí, é só Asterix. Deixa eu ver se está pegando, né? Aí no caso seria só colocar as capas nos jogos, se estiver rodando, né? E ser feliz. Checando a ROM, né? Então é isso aí, meus amigos. Tem um joguinho de beat up. É bem a minha cara esses jogos. Bom, enfim, tem jogo pra dedéu aqui, né? Então, sem mais, seria isso aí, tá? Para deixar a tela em full screen, tirar as bordas para quem gosta, né? Eu prefiro sem as bordas e com a tela esticada, tá? Eu venho aqui em aspecto do jogo e coloco em 16:9 no meu caso, que é a minha tela. Em molduras aqui eu coloco, aciono esse primeiro e coloco em nenhum, beleza? Mais uma vez vou tentar. Deixa eu ver qual tipo. Iron Fighter, se tem algum conhecido, um Street Fighter da vida. Deixa eu ver se eu tenho algum Street Fighter. É jogo pra caramba, hein? Samurai, Smash, Super Street Fighter 2. Eu vi um Street Fighter aqui, ó. Super Jump Fighter, Strikers, Street Fighter 2, Striker, Street Fighter Alpha 3, Street Fighter 2, tá, bom, o Alpha 2 será? Ou Hyper Street Fighter pra ver. Só pra ver se a tela vai estar em proporções maiores. O aviso do jogo, enfim. Galerinha,
Tá dando meia hora, né? Eu espero que você tenha gostado desse tutorial aí, né? Caso tenha gostado aí, queira, né, dar uma contribuída com a gente aí, a gente vai agradecer você, né? Sempre. Bom, sem mais é isso aí, né? O que eu prometi para vocês aí tá cumprido, né? Obrigado mais uma vez aí pela força. Continua comigo aqui que você vai montar um Batocera legal para você estar jogando aí no meado desse ano aí. E vai ter muita coisa top, beleza? Galerinha, só mais uma coisa. Esse ícone, por exemplo, que tá branco e verde, se você quiser mudar a cor dele, para quem não conhece o GIMP serve para isso aqui, quer ver, ó? Vou em Rooms, vai ser bem rapidinho. Icons, Android, tá, Genymotion aqui. Vou dar 2 cliques nele, se eu der 2 cliques ele já vai abrir com o GIMP para mim, tá? Ou não. Abriu com o GIMP. Se eu quiser trocar qualquer cor aqui, vamos supor, se eu quiser fazer em vermelho para combinar com o Genymotion lá, ó, eu posso vir aqui, né? O Genymotion é meio vermelho, meio rosadinho, né? Eu posso fazer uma cor aqui, mais puxadinho pro rosa aqui, quer ver, ó? Seria quase isso aqui. Vou dar um OK. Posso pegar aqui o baldinho de tinta, o baldinho está aqui. Vai ser bem rapidinho, tá, galera? Já para finalizar aqui. E vou dar um toquezinho nele aqui, beleza? Ou senão vou dar um Ctrl Z para ver como é que fica aqui. Beleza, eu acho que assim talvez fique legal também. Vou em arquivo, exportar como, o GIMP é bem legal por causa disso. Vou deixar o mesmo nome, ele vai dar um conflito, mas mesmo assim eu digo que eu quero substituir, beleza? Aí vou exportar, beleza. E vou sair. Vou descartar as alterações. Tá. Aqui ele não mudou. Opa. Vou sair. Beleza. Fechar a janela. Aí vou ver se ele modificou aqui, ó. Aqui ele já modificou também, tá bom? Então o GIMP serve para esse tipo de coisa. Com o GIMP você não faz ideia tanto que vai agregar aqui para você customizar teu sistema, né? Então vai entrar também talvez na última aula aí, eu estive empatando com ele hoje, né? Tem um ano que eu tô tentando instalar, graças a Deus consegui. Então um abração do gordinho aí e tamo junto. Até mais. Valeu!